Hipertensão, prevenção e como combater. Eu sou Rosângela Alves, especialista em dança e coreógrafa. Eu sou Monique Gomes, profissional de educação física, especialista em fitness. Nós ajudamos mulheres que não gostam de academias a sair do sedentarismo e evoluir em 57 dias. E agora mais um episódio do 10 e 10 para vocês. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um 10 e 10, nosso programa diário de conteúdos exclusivos para você que nos acompanha, nos segue e gosta de conteúdo bom, ligados a quê? A dança, a ginástica, a saúde, a terapias especializadas, a nutrição. Enfim, a gente tem uma equipe aqui, 100%, que está conosco, nos ajudando, nos desenvolvendo os temas, os conteúdos que a gente passa para vocês. Então, tudo isso é muito bem ligado ao programa, o método que solta. O método que solta, ele veio para quê? Para tirar vocês, mulheres, do sedentarismo, trazendo qualidade de vida, trazendo bem-estar, mas de uma forma como? Desintoxicando a mente, o corpo de uma forma saudável e divertida. Porque às vezes a gente não tá afim de ficar sofrendo, né? Aquela luta pelo exercício. Então a gente traz isso, a gente tenta trazer para vocês uma forma de se movimentar, de sair da inatividade, com qualidade, com alegria, com diversão. Gente, esse método que solta, ele tem o poder de quê? De transformar, ele é transformador. Ele já mudou aí a vida de mais de 3.000 mulheres. É bastante gente, hein? Que mudou, que conseguiu criar uma nova vida aí. Muito melhor, por sinal. Tá bom? E quando a gente fala aí um pouco de transformação, a gente lembra um pouquinho daquele bichinho bonitinho que é uma borboleta, não é? A gente lembra dele. Por quê? Porque a borboleta, para se tornar uma borboleta, ela passa por várias fases pela metamorfose. Ela vai se transformando a cada dia. Ela fica lá guardadinha num lugarzinho até que ela se transforma e sai por aí. Então é isso que a Solta faz com as pessoas. Ela transforma, a gente vai desenvolvendo o método e transformando a vida das pessoas. Olha só, hoje é dia de... Eu vou procurar a nutricionista aqui. Deixa eu localizar já, que eu já vou chamando ela. Bem-vindos aí, pessoal que está entrando. Deixa eu achar aqui. Vou fixar o tema também, porque aí quem vai chegando depois fica mais fácil de entender o conteúdo aí que está acontecendo. Hipertensão, né? Prevenção. Hoje esse quadro, toda terça-feira, o quadro aqui do 10 e 10 se chama Hora de Nutrir. Nutrir tudo que vocês possam imaginar através de uma boa alimentação direcionada por uma profissional. Prevenção e como combater. Achei. Aê! Daqui a pouco a Nutri chega aí, eu vou só abrir um pouquinho o tema aí. Hipertensão, uma doença silenciosa. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Hipertensão, uma doença silenciosa que muitas vezes ela não traz sintoma, então a pessoa tem aquilo e nem imagina que tem, só vai descobrir quando já está tarde demais, quando o negócio está no pico. Aí é que está o perigo, né? Porque a gente às vezes fica esperando sentir alguma coisa para achar que tem, e não, a doença está lá quietinha, só causando um mal, né? Então, algumas pessoas vão apresentar sintomas, outras não, né? Que até a Giovana vai contar um pouquinho para nós aí daqui a pouquinho. Mas assim, eu achei interessante uma pesquisa que eu fiz, eu vou mencionar aqui. É uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Hipertensão e também do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Olha só, 32% da população brasileira
ou seja, equivale aí a 36 milhões de pessoas têm hipertensão. Gente, é muita gente com isso, né? Pois é. Desses 36 milhões, somente 50% sabe que são hipertensos. O resto não sabe. O que está acontecendo com esse povo? Está tendo um treco, está tendo uma série... Por que a gente vê os AVCs, vê um monte de doença acontecendo? Porque a pessoa não sabe, de repente, bum, dá o pane, né? Então, é uma coisa muito séria que a gente precisa ver. Precisa avaliar e cuidar através de alimentação e exercício, que nós vamos falar bastante sobre isso aqui, né? Então, assim, cada 3 brasileiros adultos, um é hipertenso. Então, galera, é bem preocupante isso. Antes de começar a conversar com a doutora Giovana, eu vou falar uma coisa aqui. No meu ver, né, como profissional de educação física, o melhor tratamento para pressão alta, para hipertensão, começa aonde? Na mudança do estilo de vida. Tudo começa aí. Se a gente começa a avaliar nosso estilo de vida, a forma que a gente vive, então, eu como errado, eu não faço exercício, eu bebo, eu fumo, eu durmo tarde, tá tudo errado. Então, a gente tem que começar a mudar o nosso estilo de vida para não ter ou para combater aquela, para quem já tem. Então, como prevenção, ou quem tem, evitar que ela se agrave, que se torne tão grave aí, ao ponto de você ter que tomar um monte de remédio, uma série de coisas, né? Então, o que acontece? Eu costumo falar também assim, a constância do exercício, da prática do exercício, é que vai te ajudar até ou reduzir a medicação de quem toma, ou até eliminar. Então, eu conheço vários casos aí, eu posso até dar um exemplo do meu pai, que foi um caso, e outros alunos, família, que com exercício conseguiram até eliminar o tal do remedinho da pressão alta. Então, galera, é exercício de uma forma moderada, sem exagero, sem querer dar muito, moderada, de 3 a 6 vezes na semana, de 30 a 40 minutos. Ah, eu posso fazer mais? Pode fazer mais. Mas se você fizer isso, já está, ó, criando uma barreira contra a hipertensão, ou diminuindo aí a medicação, ou, se Deus quiser, melhorando, tirando ela da nossa vida, né? Bom, então é isso, Giovana, dá um bom dia para a galera e vamos começar a trocar uma ideia sobre esse assunto muito importante aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma terça aqui, é um prazer, né? E hoje vamos falar sobre hipertensão. A gente sabe que a nutrição tem um papel muito importante aí, né, nesse caso, e é bom a gente entender até o que deve comer, né, as coisas que são certas e são erradas, e a gente vai falar sobre isso, e vai dar uma luz no fim do túnel para quem muita gente não sabe o que fazer. Vamos lá, então vou começar a perguntar, tá? Fazer umas perguntinhas para a Giovana aí, para a doutora. Giovana, conta pra gente aí o que é essa tal doença silenciosa. O que é isso, hipertensão? Para quem não sabe, os leigos que não entendem muito bem desse assunto. Bom, ela tem 2 denominações, né? A científica, como pressão arterial sistêmica, e a mais conhecida como pressão alta. Então, ela é uma doença multifatorial, tá? E ela é uma doença crônica. Ela é caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Então, nosso sangue passa pelas artérias e o que acontece é uma vasoconstrição e o sangue tem dificuldade para passar. Então, o que acontece? O coração ele fica sobrecarregado para bombear mais forte esse sangue que não está passando no fluxo normal. Ok? Então, isso é a pressão arterial. Os níveis de pressão arterial, elas chegam a 14/9. Então, a nossa pressão normal pode ser de 12/8, os níveis normais são de 12/8, podendo ser um pouco mais baixa ou um pouco mais alta. Cada corpo funciona de um jeito. Mas quando elas atingem os níveis de 14/9 frequentemente, então aí é causado uma pressão, aí é denominado como pressão. Aí o bicho pega, né? Tem que começar a ficar de olho, né? Porque senão é fogo, viu? E às vezes a pessoa dá aqueles picos e a gente não sabe nem o que está sentindo. É a tal da pressão que está lá, ó, sinalizando, o coração está bombeando, o negócio está dando porrada e não vai, né? Nas artérias, né? É complicado. Doutora, quais são as causas da hipertensão? O que pode gerar a pessoa desenvolver isso aí na vida? Então, a pressão arterial, a pressão alta, a hipertensão, ela é normalmente causada quando há uma resistência e endurecimento maior dos vasos sanguíneos.
para a passagem do sangue, né? Então, há essa vasoconstrição por algum motivo, pode ser decorrente da vida, da idade, do tipo de vida que leva, ou pode ser decorrente de doenças relacionadas. Então, doenças como distúrbios de tireoide e distúrbios de glândulas endocrinológicas também podem causar a hipertensão. Tá? Esse processo de endurecimento, de resistência dos vasos sanguíneos, ele pode ser um processo natural, porém tem os fatores de risco. Então, 90% dos pacientes que têm a hipertensão, eles são hereditários. Então, 90% dos casos são hereditários. Então, você herda do seu pai, da sua mãe, da sua avó, de qualquer um da família que tenha, então você já tem 90% de chance de adquirir, caso você não tenha os cuidados necessários. Ok? E os outros 10% pelo estilo de vida e por doenças relacionadas. Essa doença está frequentemente relacionada a alterações de colesterol, excesso de peso, intolerância à glicose e o diabetes mellitus, tá? Que a gente falou aqui na semana passada. Os principais fatores de risco é o excesso de consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, idade, consumo excessivo de sal e principalmente sedentarismo, tá? O estresse também pode causar, uma pessoa que se estressa muito, ele pode aumentar a pressão arterial no sentido, de vez em quando, ou pode gerar realmente essa doença? Uma pessoa que trabalha, estressante, sabe, o trabalho, às vezes a pessoa tem uma rotina, né? Pode ser? Então, Pode. o estresse, ele pode ser um fator de risco. Ele pode ajudar a causar a hipertensão, mas ele sozinho não causa a hipertensão. O estresse, ele não tem como fazer essa constrição dos vasos sanguíneos. Ele tem como aumentar a pressão arterial, elevar a pressão arterial, mas por outros fatores vai vir a pressão alta. Altera a pressão, mas ele não causa hipertensão. Tá. Bacana. Deixa eu ver aqui, eu tenho mais umas coisinhas. Vamos achar. Agora, em relação à nutrição, né? Na sua área aí. O que altera na alimentação das pessoas que têm hipertensão? O que elas podem comer, o que elas não podem? Como é que a gente consegue administrar isso aí? Bom, primeiramente, o fator mais conhecido aí é a diminuição, o controle da ingestão do sal, né? Porque a gente sabe que o sal, ele causa uma retenção de líquido e isso aumenta o fluxo sanguíneo, aumentando a pressão arterial. Só que o que todo mundo fica nessa dúvida aí é que no hipertenso eles não têm que eliminar a comida, o sal da comida. Eles não têm que consumir uma comida 100% sem sal. Até porque a gente precisa desse sódio dentro do nosso corpo, senão vai gerar uma hipotensão, uma pressão muito baixa. E que também não é nenhuma das duas coisas que a gente quer. Então, é apenas ter o controle do quanto você adiciona de sal nas suas preparações. O que os hipertensos devem evitar é comidas com excesso de sódio. Então, comidas que já sejam conservas, como azeitona, maionese, conservas de ervilha, de milho, né, que a gente vê aí dentro já de uma latinha, principalmente refrigerante zero açúcar, porque eles tiram o açúcar e triplicam o sódio. Então, aí você, eu estou consumindo um alimento bom, que não vai me engordar, vai ajudar em coisas, mas eu sou hipertenso e tenho o dobro de sódio dentro da latinha do refrigerante. Também alimentos embutidos, como salsicha, presunto, salame, todos têm um excesso de sódio. Carnes naturalmente já salgadas, como bacalhau, carne seca e carnes defumadas, e queijos amarelos em geral, tá? Então, sempre dando preferência a queijos brancos. E aí, quando for a ricota, que a ricota ela tem tanto em pedaço como em creme, preferir a versão sem sal, tá? Indivíduos hipertensos, eles devem dar preferência para alimentos como para consumo de frutas, legumes, verduras, produtos lácteos com baixo teor de gordura, cereais integrais, peixes, aves e oleaginosas.
Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de alimentos que pode auxiliar nessa fase aí da hipertensão, né? Então, os alimentos que eles devem dar preferência são aveias e farelos integrais, por serem ricos em fibra, diminui o índice glicêmico, ajuda no colesterol. Amêndoas e nozes são fontes de magnésio. O magnésio dentro do nosso corpo, ele atua como vasodilatador. Então, o vaso do hipertenso, ele está fechado. Então, o magnésio, ele atua como um vasodilatador. Ele aumenta esse vaso, melhora o fluxo sanguíneo e diminui a pressão arterial, tá? Ômega 3 também atua como vasodilatador. O alho magnésio, então, também funciona como vasodilatador. E principalmente alimentos com potássio. Por quê? Como que funciona? O sódio dentro da nossa célula, ele retém o líquido. Só que o potássio, ele funciona como um natriurético. O que é um natriurético? Ele é um diurético endógeno. O que é endógeno? É o que o nosso corpo produz. Então, a gente tem o magnésio do nosso corpo. Quando o sódio está em excesso dentro dessa célula, ele naturalmente entra na célula e rouba o sódio. Então, o magnésio rouba o sódio da nossa célula, diminuindo essa retenção da célula e diminuindo a pressão arterial, aumentando o fluxo sanguíneo e então, alimentos com potássio. Quais são os alimentos com potássio? Abacate, banana, batata doce, inhame, feijão preto, abóbora, cenoura, brócolis, maracujá, folhas verdes escuras como couve, espinafre e as leguminosas como feijão, lentilha e ervilha natural, não em conserva, tá bom? Também é muito importante consumir alimentos com nitritos e nitratos. O que é isso? Quando o nosso corpo recebe essa substância, ele oxida em nítrico, ele gera óxido nítrico. O óxido nítrico, ele também funciona como um vasodilatador. Ele é um vasodilatador endógeno, ele é como se fosse um natriurético. Só que ele só dilata a nossa veia. Então, ele melhora o fluxo sanguíneo, diminuindo a pressão arterial. Gente, olha só como o nosso corpo ele é inteligente, né? O que ela estava explicando. A gente pode até comer alguma coisa que faz mal lá, algo que tem sódio, mas aí vem algo que você comeu que é bom, que tem o magnésio, o potássio, vai lá e rouba, e tira o problema de você. Mas se eu não comer o que é bom, eu vou ficar lá com refrigerante diet light, né, que você falou, que eu acho que eu nem imaginava que tinha esse troço aí, sódio. Eu falei, olha só, a gente bebe, quer dizer, e tá ingerindo uma coisa que... Então, é aquela coisa, saber o que comer. Por isso que é muito importante passar por uma nutricionista, porque a gente não sabe dessas coisas, a gente só sabe comer. Eu quero comer banana, eu quero comer carne, eu quero comer salgadinho, eu quero tomar Coca-Cola, achando que está tudo bem. Mas se a gente não sabe como balancear isso, a gente está estocando um monte de coisa errada e não tem o alimento ladrão que vai lá ajudar, porque a gente não comeu. Né, a tal das verduras, a tal das coisas. Então, quer dizer, é muito importante passar por um profissional que dê essa luz, que eu tenho tudo anotado, porque eu estou ouvindo aqui, daqui a pouco eu vou esquecer, claro, vem outras informações na minha cabeça, a gente vai esquecendo. Mas, se a gente passa por uma nutricionista, eu tenho lá um cardápio, um papel. Olha, come isso, fica muito mais fácil. Porque a gente come aí, não sabe, às vezes está gerando uma hipertensão, um monte de coisa errada no nosso organismo. Ô, Giovana, uma pergunta que não está aqui na nossa lista, mas me lembrei aqui. O sal, né? Para quem tem hipertensão, a gente não pode exagerar, claro, né? Porque senão vai dar o pico lá. Mas existem alguns salos diferentes, eu não sei quais, eu sei que existe um chamado sal marinho. E deve ter outros também. São melhores, nesse caso, para quem tem hipertensão ou não? Tem menos? Faz diferença? Existem muitos tipos, denominações de sal hoje em dia. Sal marinho, sal refinado, sal do Himalaia, sal negro. Já existem várias diferentes tipos de sal. Mas não tem como a gente falar que um sal tem menos sódio do que outro. Porque o sal é componente do sal. Então não tem como um sal ser diferente do outro em questão de sódio. Eles têm como diferença o processo de industrialização que eles passam. Então, por exemplo, o sal marinho, ele é
ele não passa por tanto refinamento como o sal branco refinado. O sal Himalaia, ele é em pedras, então ele não passa por nenhum refinamento. Então a única coisa que altera são os componentes, são os aditivos, os conservantes, o processo de refinamento que cada sal passa. Isso não altera a quantidade de sódio de cada sal. Então, entendi. Eu achei que tinha uma diferença aí. Que nem açúcar para quem tem diabetes, então come lá açúcar tal. Aí eu falei, o sal para quem tem hipertensão, né? É só refinação mesmo. Tá. Deixa eu aproveitar aqui, eu tô vendo o pessoal colocar um monte de borboletinha, vou colocar a minha também, galera. Se tiver borbolindas por aí, que é a galerinha da Que Solta, que tá passando por uma série de transformações, ou já foi transformada, coloca uma borboleta aí, hein? Avisa que vocês estão aí pra gente. Também quem quiser fazer alguma pergunta para a doutora, pode ir perguntando, que no final eu passo para ela e ela, se der tempo, ela consegue responder alguma coisa, tá? Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, é a hora. Então, galera, borboleta azul aí, por favor, enfeita nossos comentários. Ô, Giovana, agora a gente falou da alimentação, né? O que é bom, o que não é bom, que a pessoa pode aproveitar e usar como uma boa dica, pegar um caderninho, anotar tudo isso aí e falar, deixa eu mudar minhas coisas aí, tá tudo errado. Vamos agora falar um pouquinho da relação do exercício com a hipertensão. O que você consegue me falar assim? O que você acha sobre isso? A relação dos dois aí. A hipertensão, ela não tem cura. Ela não tem cura. Ela tem prevenção e tratamento. E o exercício físico, ele auxilia muito nesses dois fatores, de prevenção e tratamento. Então, ele é muito importante para quem tem a hipertensão, para quem tem a diabetes, ele é muito importante para qualquer pessoa, né? Mas ele é muito importante também nesse tratamento da hipertensão. Porque o que acontece? Principalmente nas atividades aeróbicas, como caminhada, correr, nadar, elíptico, bicicleta, atividades aeróbicas em geral, elas naturalmente, elas também liberam aquele óxido nítrico que eu falei da alimentação. Então, a atividade, ela libera esse óxido nítrico, então relaxa, vasodilata os nossos vasos, aumentando o fluxo sanguíneo e diminuindo a pressão arterial. Então, o exercício físico, ele ajuda a melhorar essa vasoconstrição que a pressão arterial, a hipertensão, ela causa, né? Então, com o tempo, o nosso corpo vai entendendo que ele não tem que ficar com o vaso comprimido, e sim dilatado num tamanho que seja ideal para o nosso corpo. Porém, também precisamos ficar atentos, porque com essa vasodilatação, Peraí que deu uma travadinha a aqui. pessoa ter a hipertensão, ela pode causar tensão. Então, sempre indicado fazer um acompanhamento com... Ai, meu Deus, acho... Deu uma travadinha aqui, tá? Vamos ver se restabelece. Voltou? Tá rodando. Não. Eu escuto sua voz, mas a sua imagem tá rodando, tá parada. No decorrer dessas palavras, começou. Aqui tá normal pra mim. Imagem. Voltou? Acho que agora, hein? Agora tá voltando. Parece. Tô te ouvindo. Faz assim? Oi? Oi. Oi. Acho que voltou, hein? Vamos ver. Se quiser voltar o que você falou, não sei se todo mundo conseguiu ouvir. Eu não consegui ouvir tudo, que parou aqui pra mim. Bom, vamos de novo então. Estão conseguindo me ouvir? Tá funcionando normal? Agora tá. A sua voz voltou. Tá. Então, como eu falei, a hipertensão não tem cura, mas o exercício auxilia na prevenção e no tratamento. Por que o exercício auxilia? Então, quando a gente está fazendo o exercício físico, a prática de algum exercício físico, principalmente aeróbico, acho que travou de novo. Travou de novo? Voltou? Voltou. Acho que voltou. Então, agora tá. Tô te vendo bonitinho.
principalmente os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, natação, bicicleta, hípico, esses exercícios, eles também liberam óxido nítrico, o mesmo da alimentação que eu disse, dos alimentos que possuem óxido nítrico. Então, durante o exercício, a liberação do óxido nítrico, o vaso, ele dilata, o fluxo sanguíneo melhora e a pressão diminui. Então, isso é um tratamento para a pressão, para a hipertensão, porque o nosso vaso ele vai entendendo que ele não deve ficar comprimido, e sim dilatado no tamanho ideal, como todo mundo deve ter, né? Para manter uma pressão arterial adequada ali. O que a gente só precisa ficar atento para quem tem a hipertensão é o excesso desses exercícios. Então, seja exercício aeróbico, seja exercício repetido, só tem que ficar atento, porque por conta dessa vasodilatação, a pressão dele, do indivíduo, vai diminuir. E como ele tem uma alimentação um pouco mais restrição do sódio, pode causar uma hipotensão. Então, é sempre necessário ter uma supervisão de um profissional para realizar esse tipo de atividade física. Mas é importantíssimo, sim, que se pratique diariamente, de 30 a 1 hora por dia, de 3 a 6 vezes por semana, ok? Cada um no seu ritmo, na sua intensidade, o importante é fazer. Então, a gente já sabe que a prática de exercício ajuda a baixar a pressão. Mas não é só isso. Ele traz muitos benefícios para a nossa saúde, como controlar o peso, diminui o colesterol, porque o colesterol alto ele pode ser um grande fator para a hipertensão, porque ele também restringe o diâmetro das artérias, então ele diminui a passagem do sangue, porque cria uma barreira de gordura. Então o exercício ajuda a diminuir esse colesterol, ajudando no fluxo sanguíneo, e também as taxas de açúcar no sangue, que também podem causar hipertensão, também podem causar uma diabetes. Então, o exercício físico ele tem toda essa regulação aí para um estado saudável do indivíduo, ajudando a prevenir ou a combater as doenças que ele já possui, né? É o que você falou, uma doença está ligada à outra mesmo, né? A hipertensão, a diabetes, colesterol, tá tudo assim. Geralmente quem tem uma coisa acaba tendo a outra, né? Exemplificando aí do exercício, dessas doenças todas aí, eu posso falar do meu pai, não sei se ele tá aí, mas se ele não tiver, vou mandar ele assistir essa live, que foi muito boa. Meu pai é hipertenso, tem diabetes, tem colesterol, tem tudo aquilo que é uma beleza. Dor aqui, dor ali, hérnia aqui, hérnia ali, beleza. E ele nunca fez exercício na vida, né? Aquela pessoa totalmente inativa, que nunca, viu a necessidade e nunca fez. Bom, depois de um tempo, né, ele começou a fazer na academia do prédio dele mesmo, exercícios. Ele descia lá na esteira, né, na bicicleta, sentadinho, uma atividade bem moderada, tranquila, e começou a fazer essa parte aeróbica que você citou. Não foi nem localizada com peso. E aí, tá bom, ele tinha feito os exames dele, estavam tudo no céu, né, tudo alterado, assim, diabetes, pressão, hipertensão, céu, tomando 3 medicações por dia de hipertensão. Era bomba, né? Um monte de problema de saúde. Eu sei que ele começou por conta própria, tanto que ele ouvia na nossa orelha dele, vai fazer, pai vai fazer, ele iniciou a prática lá. Depois de um tempo fazendo, ele foi refazer o tal dos exames e sempre acompanhando a pressão. Ele tem um aparelho em casa, porque o médico fala para ele controlar todo dia, 2, 3 vezes ao dia, ver aquela pressão e os exames normais que ele fez lá. E quando ele foi refazer, o médico falou assim: nossa, seu Fernando, você tá com o seu exame, tá de um moleque, abaixou tudo, tá tudo lindo, regulado. Ele veio todo feliz, mandou uma foto para mim, né, do antes e depois. Nick, olha só. Eu falei: pai, novidade, descobriu o Brasil. Falei: pai, eu sempre falei isso para você, isso é muito importante. Não porque eu não sei o que, eles falaram, bom, enfim, ele ficou super feliz. Aí o médico tirou a medicação, reduziu para um meio comprimidinho de pressão de manhã só. Enfim, mudou toda a rotina dele. Ele ficou tão viciado no exercício, começou a fazer tão bem para ele, a tal das endorfinas, esses hormônios, que até de domingo, agora não, cada pandemia, eu não estou muito indo lá, né? Mas eu ia lá de domingo almoçar com ele falava: vamos logo almoçar, que daqui a pouco tem que descer para academia. Então, quer dizer, é muito real isso. A gente sabe, aconteceu com a minha família, aconteceu com um monte de alunas nossas. A gente sabe que isso funciona, fora a alimentação, com certeza. Ele entrou numa alimentação correta, tirou um monte de coisa e exercício. Tudo mudou na vida dele.
Então, quer dizer, galera, é o que a gente fala, é preciso fazer uma alimentação correta, saber o que deve comer, fazer o exercício, porque a doença não tem cura, lógico, existe, é uma coisa que você adquiriu, ou, né, enfim, mas é possível controlar, é possível melhorar, né, amenizar esse mal e prevenir um infarto, uma coisa pior que pode vir a acontecer, né? Então, é isso, fica essa dica aí. Agora, doutora, tem pergunta aqui, eu vou tentar voltar, que eu vi subindo, mas não consegui ler para você. Vou ver se eu consigo catar essa pergunta agora, voar longe aqui. Ó, tá fácil, tá aqui, ó. Assim como o sal, independente de ser refinado ou não, contém sódio. Contém sódio, né? É o que você explicou. Independente de ser ou não, ele tá lá com sódio que faz mal. Em relação ao açúcar, funciona dessa mesma forma também? Ou temos opções que, no caso, não tem? Não, Eu sei o que a gente está açúcar, voltando para o assunto da diabetes, né? sim, Mas tudo bem. ele funciona da mesma forma que o sal. Existem diferentes tipos, porém o açúcar a gente consegue de outras fontes, né? Então a gente tem o açúcar refinado, a gente tem o açúcar de coco, a gente tem o açúcar de ara, mas eles também, o que eles alteram é somente a parte de refinação. O açúcar de coco, por ele ser do coco e por ele ter as fibras do coco, ele pode ter um índice glicêmico um pouco mais baixo. Mas, no geral, ele não vai fazer uma diferença tão grande quanto o açúcar refinado. O que altera mesmo é o processo de refinação e o quanto de aditivo, conservante, máquinas a gente consome dentro pra gente, né? O que a gente coloca. Então, existem açúcares mais naturais e açúcares menos naturais, mas um não muda se é mais saudável que o outro ou se tem um processo menos doce do que o outro. Açúcar é açúcar, sal é sal, o que muda é só o processo em que ele chega até a sua casa. Certo. Bem, eu acho que eu não vi mais nenhuma perguntinha passando aí. Deixa eu ver se o pessoal da equipe que solta, tem mais alguma pergunta que a gente não viu passar? Porque eu estou focada no que ela está falando, não estou conseguindo ler tudo que sobe aqui. Tem muita coisa escrita, mas só Deus, viu? Eu acho que não. Refrigerante tem sal, você falou, do sódio, né? Na tal da Coca-Cola. Light, né? Da Light? É na Coca-Cola Light que tem ou qualquer Coca-Cola? Todas, né? Tá. É que assim, a Coca-Cola normal, ela não tem tanto sódio, é quase zero, porque ela tem açúcar. Mas a Coca-Cola zero, os diet, produtos considerados zero, diet, tiram o açúcar, porém acrescentam o sódio. Só faz uma troca de uma coisa ruim por outra coisa ruim, né? Tira o açúcar, mas põe o sal. Que adianta? Então é melhor não tomar, né? Melhor coisa, toma suquinho, natural. Tipo demerara, o açúcar, né? Aquele açuquinho marronzinho, né? Tem algum açúcar melhor para ser consumido? Então, você não é indica? de processo de refinação, né? Então, num quesito desse tipo de processo, o demerara é uma melhor opção, porque ele é mais natural do que o açúcar refinado. Então, sim, nesse quesito, o demerara, o açúcar de coco, o açúcar o de rapadura também, então eles são opções mais saudáveis por conta do processo em que eles passam. Mas não que seja mais saudável no quesito de um açúcar mais saudável. Você quer falar mais uma coisinha que ficou pendente, não? Acho que tiver alguma coisinha. Falou bastante, né, sobre o assunto. Tomar cuidado, qualquer um pode ter, seja hereditário, seja por estilo de vida, hipertensão é uma doença silenciosa, muita gente não sabe que tem. Então tem que tomar muito cuidado com o que se come, com a vida que se leva e buscar sempre uma ajuda profissional para conseguir evitar, não ter que chegar no ponto de combater, e sim sempre evitar.
Com certeza. Inclusive, aproveitando, a doutora Giovana atende aqui na Solta também, né? Toda quarta-feira, mediante agendamento, entre em contato com a Solta, tem o telefone aí na bio. Quer agendar uma consulta com a doutora? Marca o horário certinho e vem. Vale muito a pena. Aí ela vai conseguir direcionar vocês o que vocês devem comer. Ah, tenho diabetes, tenho hipertensão, não tenho nada, mas preciso me cuidar. Não gosto de um monte de coisa, não sei o que eu como. Ou quero emagrecer, ou quero isso. Enfim, a melhor profissional para indicar, para direcionar a coisa certa, são as nutricionistas. Então, eu indico a Giovana, passem por ela, passem por uma consulta com ela e percebam as mudanças que vão acontecer na vida de vocês, porque aí muda tudo. A partir do momento que a gente aprende a comer, as coisas vão melhorando muito no nosso organismo, o funcionamento, os resultados, né? Doutora, você atende online? Atende, né? Atende online, Giovana? Atendo online, sim. Sim, atende online, né? Então, exatamente, quem não pode ir até ela, seja no consultório dela ou aqui conosco, é só entrar em contato também e agendar no online. O telefone da Giovana também, ela tem lá na sua bio, tem seu telefone também, né? Do seu profissional, né? Então, quem quiser falar direto com ela, pode procurar ela direto, ou quem quiser passar pessoalmente para uma consulta, é só entrar em contato. Fechou? Então, acho que é isso. Onde é o consultório? Estão perguntando. O consultório é aqui em São Bernardo, na rua Arthur Corrade, número 101, Vila Duze. Vila Duze. Então, beleza. É só, quiser passar com ela em vários dias que ela atende, entre em contato. E São Bernardo do Campo. Né? São Bernardo, né? Vila Duze, né? Isso aí. São Bernardo do Campo. Então é isso, Giovana. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez no Hora do Nutrir, sempre trazendo coisas boas para a gente, para a nossa audiência. Como a Rô sempre fala, a gente sempre aprende muita coisa com você, para a nossa vida, para a nossa alimentação, para a nossa rotina. Coisas que estão erradas, a gente vai eliminando, tal do café depois do almoço. Algumas coisas vão ficando, algumas a gente esquece. Aí a gente vai lá rever a live, fala, deixa eu ver o que ela falou sobre isso mesmo, termogênico, a reeducação alimentar, tudo isso que você já nos passou de conteúdos bacanas aí. Então, quero agradecer a sua presença mais uma vez e fica um grande beijo aí para você. E acho que hoje você tem uma consulta por aqui, não tem? Tenho sim, mais tarde estou aí. Então aí a gente vai acabar se encontrando mais tarde por aqui então. Tá bom? É isso aí, ó. Grande beijo, obrigado pela participação, pela Hora de Nutrir e até a próxima. Até Tchau, a próxima. pessoal. Até a próxima. Tchau.